Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao capítulo 7. Como a gente falou um pouquinho na semana passada sobre os reinos, vamos dar continuidade nos reinos que existem na classificação dos seres vivos. Na semana passada, além da classificação dos seres vivos, vimos também a parte dos vírus, que não entra na classificação. Justamente porque eles não possuírem célula e, de acordo com a teoria celular, os vírus eles não entram como classificação dos seres vivos. Então, o primeiro reino que a gente começa estudando é o reino Monera e depois Protoquetista ou Protista, dependendo dos livros. Então, fazendo uma breve recapitulação da aula passada, a gente tem duas classificações em relação aos domínios e em relação aos 5 reinos, que eram a classificação mais comum. Os 5 reinos a gente vai ter Monera, Protista ou Protoquetista, Fungi, Plantae e Animalia. A gente vai estudar os 2 primeiros. Lembrando que os domínios, Monera ele faz parte de 2 domínios, da Arquea e das Eubactérias. E todos os demais fazem parte das Eucárias, que é um terceiro domínio. Então, revisando. Eucária, a gente vai ver hoje 2 reinos diferentes. Um do reino do domínio Arquea, que são as bactérias, e um do domínio Eucária, que são os protistas. E os demais a gente vai vendo ao longo do período. Na verdade, a gente vai dar uma olhadinha nas Arqueas também. Então, vão ser esses 3 domínios. 6 reinos, os primeiros 3 reinos, né? Então, só para relembrar, a gente vai ver os 2 primeiros reinos. O que a gente vai ver ao longo da aula? Todas essas características aqui. Que o reino Monera pode ser dessas 2 formas. Tem unicelulares em relação à nutrição. Procariontes, então vai ter uma diferença em relação ao tipo de célula. E os exemplos a gente vai ter bactérias, cianobactérias e exárqueos, no caso no reino Monera. Em relação à nutrição protista, vão ser um ou outro, podem ter uma ou mais células, são eucariontes, né, característica comum, e podem ser as algas e protozoários, que a gente vai vendo aos pouquinhos. Reino Monera, então, vai abrigar 2 domínios, das arqueas, onde a gente vai encontrar as arqueobactérias, que são seres termófilos, ou seja, vivem em temperaturas vamos dizer assim, extremas, halófitas, em locais de alta salinidade e metagênicas. Elas podem, como que posso dizer, sofrer mutações para se adaptar. Eubactérias é o segundo domínio, que a gente vai ver, no caso, no reino Monera, as bactérias e as cianobactérias. Então, a gente vai ter os 2 domínios, né, que a gente tinha visto em relação ao reino Monera. São procarionte ou procariontes e unicelulares. O que quer dizer procarionte? Não possuem carioteca ou membrana nuclear. Unicelular, o nome já diz, possui uma única célula. São autótrofas, produzindo seus próprios alimentos, seja por fotossíntese ou por reações químicas, por isso que tem esse nome estranho, fotossintetizantes, quando realizam fotossíntese. Quimiosintetizantes, quando fazem reações químicas. Ou podem ser também heterótrofos, que no caso são as bactérias, precisam de outros seres para produzir seus próprios, algumas bactérias na verdade, para produzir seu próprio alimento, como, por exemplo, as bactérias causadoras de doenças. Participam da questão no ecossistema de serem decompositores, ou seja, devolvem ao solo, ao ambiente, as matérias orgânicas, e podem ficar ser encontrados como parasitos, ou seja, precisam de um indivíduo para poder sobreviver, podendo ou não causar doenças, ou no mutualismo, fazendo relações ecológicas. Por exemplo, a gente vai ver algumas relações ecológicas lá na frente. E características em relação a uma bactéria. Se a gente colocá-la no microscópio, ela vai ter um DNA, DNA, como não tem carioteca
a região onde está o DNA disperso, ou seja, você não vai ter um núcleo. Essa região que o DNA se encontra é chamada nucleoide. Vai ter membrana plasmática, vai ter algumas, vão ter parede, a maioria vão ter parede celular, formada por esse açúcar aqui, peptidoglicano. Algumas podem ter cápsula, algumas fímbrias ou flagelo. Essas três estruturas, elas não são comuns a todas as bactérias. Lembrando que quanto mais componentes a bactéria tem, isso indica que ela pode resistir mais ao ambiente. Então, é um fator de resistência, só por curiosidade. Outra característica das bactérias é que elas podem ter várias formas. Cada uma vai ter um formato diferente, podendo estar isolada ou agrupada, como por exemplo o Staphylococcus. Então a gente vai ter formato de cocos, que são bolinhas, só lembrar dos cocos, na verdade. Formato de tétrades, sarcina, Staphylococcus em formato de caixa de uva. A gente vai ter os bacilos, que são os achatadinhos. Streptobacilo é como se fossem várias cápsulas de remédio. Ligados, desculpa. A gente tem os flagelados, como por exemplo a salmonela, os endosporos, que são pequenos, estrutura com, por exemplo, Clostridium irregular, vibrião, que parece uma vírgula e com rabinho, espirilo, espiroqueta, que aí parece uma mola, enfim, várias características. Cada bactéria no microscópio você vai poder ver de uma forma diferente. Reprodução das bactérias. A gente pode ter dois tipos principais de reprodução. A sexuada, que não envolve troca de gameta e material genético, e sexuada, que vai ter troca de gametas e você vai ter troca de material genético. A vantagem de ser assexuada é que é uma divisão rápida. Por isso que as infecções, devido a bactérias, elas se desenvolvem muito rápido. Porque em questão de segundos ou minutos, uma bactéria pode gerar clones e sucessivamente essas vão gerando mais clones. E aí você vai ter uma quantidade de bactéria absurda fazendo uma infecção. Vantagem da sexuada é essa. Vantagem da sexuada, que a gente vai ver depois. A variabilidade genética. Como tem troca de material, o indivíduo fica com uma variação genética maior, ou seja, ele pode sobreviver por mais tempo. Então, a sexuada a gente tem a divisão binária ou cisparidade, em que a gente vai ter uma bactéria que duplica seu material genético. Então, tem uma bactéria, duplicou seu material genético e depois divide seu citoplasma, né? E vai formando, cada uma forma duas células, que são clones da original. Então, não tem variabilidade genética. E como eu falei, segunda forma sexuada, que a gente tem a troca de material genético, sendo mais interessante, vamos dizer assim, para a bactéria, porque ela vai conseguir sobreviver mais tempo. Conjugação, você vai ter uma transferência do DNA de uma bactéria doadora para uma outra, que é chamada de bactéria receptora, através de uma estrutura que funciona como se fosse uma ponte entre as duas bactérias e que vai estar presente na bactéria doadora, chamada pili. Isso aqui vai permitir uma recombinação genética melhor, ou seja, vai dar uma variabilidade genética para aquela bactéria. Transformação. A bactéria simplesmente está lá, tranquilona no ambiente, ela começa a absorver moléculas ou pequenos fragmentos de DNA que estão dispersos por ali. E aí ela sofre uma transformação no material genético, passando para os seus indivíduos. Um exemplo é quando você tem a produção de insulina. Na produção de insulina você tem esse tipo de reprodução acontecendo. Transdução. Transferência da parte do DNA, não é o DNA todo, de uma bactéria para outra. Mas aqui você não usa o pili, você vai usar um vetor, como por exemplo vírus. Os vírus bacteriófagos que gostam de bactérias, eles conseguem fazer isso. E aí você vai ter essas 3 reproduções na sexuada. Então, só para recapitular. Primeira, que é conjugação. A gente vai ter a pili, ou pelo sexual, é a mesma coisa. Você tem a bactéria 1, que é a doadora, que transfere o plasmídio, também é material genético, só para vocês se situarem. Toda vez que vocês verem plasmídio, é um tipo de material genético.
Então, esse plasmídio está sendo transferido, bactéria doadora, para uma bactéria receptora. Transformação. Você tem, a bactéria está aqui, ela começa a adquirir, né, fragmentos ou moléculas do ambiente e vai incorporando no material genético. Quando ela dividir, ela vai transformando esse material genético. E a gente tem a terceira, que é a transdução, que a gente precisa de um vírus transdutor, ou seja, ele precisa estar no caminho para pegar essa informação que eu adquiri, de pegar pedaços de DNA e transferir para a bactéria receptora. Então, eu preciso que ele esteja aqui para que haja essa transferência. É ele que vai pegar dessa bactéria e transferir para a bactéria receptora. Essa característica é nova. Qual a importância do reino Monera? A gente falou que a gente tem bactérias, né? E a gente falou que tem as cianobactérias e as arcas. São decompositores, ou seja, vai reciclar a matéria orgânica, devolvendo para o solo, para uma possível ciclo da planta, né? Para a própria planta fazer a fotossíntese. Participa do ciclo do nitrogênio, como bactérias fixadoras e nitrificantes, né? Porque a gente não consegue absorver diretamente o nitrogênio. Para a gente conseguir chegar o nitrogênio até a gente, é necessário que as bactérias peguem esse nitrogênio do ar, trabalhem e devolvam para a gente. Produção de alimentos, como fermentação, para produção de iogurtes e etc. Produção de antibióticos e, como eu falei, a síntese de alguns medicamentos, como a insulina. A insulina ela é produzida por esse processo e você usa linhagens transgênicas de um tipo de bactéria e essa bactéria vai produzindo insulina. Por exemplo, a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria natural, mas você só produz insulina se trabalhar com a forma dela transgênica. Então, além de elas serem importantes, elas podem causar problemas. Elas podem causar doenças. O que a gente vai sempre pensar? Um truque, ose é sufixo, ou seja, um final de palavra que vai te dizer alguma coisa. É um sufixo que significa doença. Toda vez que tiver ose é doença. Aí é só fazer a união da palavra. Doença causada por bactéria. Protozoose. Doença causada por protozoários. E daí por diante. Toda vez que tiver ose, significa doença. Então, como eu falei, bactérias podem causar doenças. Uma delas elas são chamadas de uma forma geral de bacterioses. E aqui a gente vai ver algumas. Botulismo, causada por esse nome estranho, Clostridium botulino. Como que você ingere? Ingerindo alimentos. É um tipo de intoxicação alimentar, por exemplo, que você pode ter. Coqueluche, tem essa bactéria, Haemophilus pertussis. Como que entra? Normalmente você se contrai. Vias respiratórias. É uma doença que acontece muito em criança, que pode ser prevenida por vacinação. Febre tifoide, salmonella typhi, contaminação de água e alimentos. Você pode ter sintomas ou não. Gastroenterite, normalmente por salmonela, quando você come aquela maionese no final de semana. Normalmente ela está associada a ovos, que os ovos podem conter essa bactéria. Contaminação de água e alimentos, o que vai dar? Como o nome já diz, gastroenterite, uma inflamação no trato digestivo. Infecção intestinal grave. Gonorreia e sífilis, doenças sexualmente transmissíveis. Então, por contato sexual, uma doença venérea. Meningite e pneumonia, transmitidas via oral, assim como o vírus da coronavírus ou outros vírus respiratórios, via oral também. Aí você vai ter na meningite inflamações nas meninges, podendo ter alterações neurológicas. Pneumonia, você vai ter a manifestação pulmonar. Tétano, quando você se contamina com materiais pérfuro-cortantes, causado por Clostridium tetani normalmente.
você vai ter problemas, mas tem vacina. Tuberculose, via aérea também, micobactéria, bacilo de Koch. Normalmente vai invadir pulmão e causar um problema pulmonar, por isso que causa tosse. Peste negra, Yersinia pestis, pela picada da pulga. Ela vai causar febre e outras alterações de infecção. Agora falando um pouquinho do reino protoquitista, que é o segundo reino, ele fica no domínio das eucárias, vai compreender as algas e os protozoários. Característica comum das duas são eucariontes. Podem ser unicelulares, ou seja, eu vou ter aqui os protozoários e algumas algas microscópicas, ou pluricelulares. No caso do pluricelulares, somente as algas entram. Podem ser autótrofos, ou seja, as algas, algumas, e heterótrofos, se for os protozoários. Reprodução assexuada, que não vai envolver a troca de gametas, e sexuada, que vai envolver a troca de gametas. Os 3 tipos bipartição, fragmentação ou formação de esporos. Esporos normalmente são uma forma mais interessante desse tipo de reprodução, e sexuada por conjugação ou alternância de gerações. Importância: também atuam como decompositores nos ecossistemas, fazem fotossíntese se for as algas microscópicas e alimentação, se a gente pensar na questão de produção de alimentos. Então, a gente vai ter aqui um processo de as reproduções sexuadas. Isso aqui é um processo de conjugação, e que vai ter 2 bactérias que vão conjugar seus materiais genéticos, trocar, e vai gerar 2 bactérias com material genético compartilhado. Você tem a alternância de gerações, e que eu faço mitose na esquizogonia, ou seja, eu produzo de um protozoário, eu vou triplicar o material genético gerando 3 protozoários, e aí depois que eu faço isso, eu entro num processo chamado esporogonia, fazendo meiose, ou seja, cada um desse carinha aqui vai sofrer uma divisão formando 4, e aí eu vou ter uma célula que vai, por mitose, produzir 8 esporozoítos para depois gerar mais 4. Então, é um processo de alternância de gerações, que eu faço mitoses e meioses ao longo dos processos. Então, tem esses 2 formas de reprodução por alternância de gerações. E eu posso classificar os protozoários, que é até como a gente estuda os filos, dos protozoários, de acordo com a sua forma de locomoção. A gente tem 4, basicamente. Sarcodíneos, que vão ter pseudópodes como forma de locomoção. No caso, os principais são as amebas. Os flagelados, a gente vai ter uma estrutura como se fosse um espermatozoide, com uma cauda comprida chamada de flagelos. A maioria deles a gente conhece, que são as giardes, os tripanossomos, que causam a doença do barbeiro, leishmania, que causa o calazar, que é problema de baço e fígado normalmente. Ciliados, como todas as mulheres já sabem e os homens também podem observar, são várias estruturas em formas de pelo ao longo do parasito. Se vocês olharem os cílios de vocês, não é um só, são vários. Então, normalmente os paramécios e os esporozoários não têm nenhuma estrutura locomotora. E aí você vai ter os plasmódios, que são os causadores da malária. Só para ver aqui. Sarcodíneos ou risópodes são a mesma coisa. Eles formam falsos pés, que são essas reentrâncias aqui, são os pseudópodes. Os flagelados, a estrutura é única ou poucas, às vezes pode ter mais de um, e comprida. Os ciliados, que são os paramécios, são vários, estruturas são pequenas, curtas e são variadas. Esporozoária, são normalmente formas redondas, mas podem ter outros formatos, mas não têm estruturas locomotoras. E como eu falei,
a gente tem as protozooses. Falei que todo micro-organismo ele tem uma importância, mas ele pode causar uma doença. Então, a gente tem protozoose, como eu falei, ose, doença, causada por protozoários. Então, só juntar a palavra. A gente tem normalmente algumas doenças causadas, mais conhecidas em protozooses. Por exemplo, doença causada por ameba, que é no caso a primeira. Entameba histolítica. Se você tiver em grande quantidade ou tiver algum problema junto, você vai ter diarreia. Qual é? Tá errado aqui a tabela. Enfim, é ingestão, com I. Como que você pega a ameba? Ingerindo água ou alimentos contaminados. Características que você vai ter: dores abdominais, algumas diarreias muito fortes, e vai depender da sua imunidade, basicamente. Como que você previne? Saneamento básico e higiene pessoal, ou seja, higiene com os cuidados com os seus alimentos que você vai consumir e a higiene própria. Você tem a leishmania tegumentar e a visceral, ambos causados por leishmanias. A visceral é chamada de calazar. Normalmente você vai ter transmitido por um mosquito palha, que na verdade é também conhecido como flebótomo. Então, não vou explicar a parte filosófica não, mas eles não são os mosquitos tradicionais, eles são flebotomíneos. E aí eles causam tanto tegumentar como a visceral. Como é que você combate? Eliminando os vetores. Só que a visceral entra como intermediário os cães. Existe uma vacina que diminui a carga de protozoários, mas ela não foi comprovada como 100% eficaz. Os cães podem ser vacinados para evitar um pouco essa questão de contaminação. Mas lembrando que a vacina não é feita regularmente por ainda não ser 100%. Plasmódio, causando malária. Como que a gente pega? Por mosquito, anófilis. Você vai ter febres, sudoreses, né? E a urina pode ficar escura. Como é que a gente combate? Combatendo o vetor normalmente e tratando os doentes. Giardia. A giardia é muito comum em crianças, causa diarreia, causada por Giardia lambria, né? Ou, na verdade, Giardia duodenalis, porque lambria é um termo antigo. Ingestão de água contaminada com cistos. E a diarreia normalmente é uma diarreia muito forte e fétida. Pode ter dores abdominais. Existe associação da giardia com intolerância à lactose. E você vai contaminar com águas e alimentos, pegar com águas ou alimentos contaminados com cistos. Normalmente em verduras mal lavadas na rua. Saneamento básico é a forma de prevenir e higiene pessoal. Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, associado com a urina de gatos, né? E, na verdade, não é urina, vou corrigir, que eu peguei de um site, só para relembrar das doenças. Forma de contágio da Toxoplasma gondii. Contato com as fezes dos gatos. Então, esquece o que está escrito na tabela. E o que você vai ter? Você tem os esporos cistos sendo liberados por esses protozoários. E esses protozoários eles ficam nas fezes, podendo virar uma estrutura leve que você pode contrair pelas fezes do gato se você colocá-los na boca. Ou ter contato com as fezes e depois colocar na boca. Ou seja, você só pega a toxoplasmose de gato se você comer o cocô do gato. Ou mexer em cocô do gato e colocar na boca sem lavar a mão. E outra forma, as fezes do gato podem contaminar alimentos ou água que você vai ingerir. Então, normalmente, tem a ver com a questão da higienização das fezes do gato. Mas se você fizer de forma correta, você não pega. Então, é mito dizer que uma mulher grávida não pode ter gato somente por questões das fezes. Ela pode ou usar uma luva para poder fazer a higienização das caixas dos gatos ou alguém, durante a gestação dela, fazer essa limpeza. Mas o gato em si não transmite toxoplasmose. Então, basicamente a aula foi essa. Uma boa semana de aula para todos e a gente se vê lá na plataforma.